Olá, meus queridos, paz e graça a todos vocês, mas sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Rodrigo Alencar, da Alfabetização Bíblica Online, onde ensino pessoas adultas a ler e escrever de uma forma natural e sem gramática. E nesse vídeo de hoje, dando continuação do nosso estudo, na nossa pré-aula para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição, essa revista é do segundo trimestre, nós estamos em 2021. E o título dessa lição é Os Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Veja só, queridos, a revista é Estudo Bíblico da CPAD, Estudo para Adultos, e agora nós alcançamos também a lição de número 4, que tem o título Dons de Poder. Nós estamos estudando sobre os dons espirituais, se encontra em 1 Coríntios capítulo 12. Veja só então aqui, o texto da lição se encontra em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, versículo 5, o apóstolo Paulo escreve assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder. Olha só, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O apóstolo Paulo então que esclarece aqui que as pregações, que a palavra dele não era apoiada em sabedoria humana, mas sim no espírito de poder, né? Para que a gente venha crer que a palavra é poder de Deus. Em verdade prática, os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Os versículos-chave para a leitura bíblica em classe se encontram em 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 4 e o versículo 9 ao 11. Nós não vamos estar lendo para que o vídeo não fique muito longo, para que não fique muito cansativo, mas que você esteja lendo aí na sala de aula com seus alunos, que o seu Deus venha te abençoar, te dando graça, força e sabedoria, entendimento em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, prosseguindo com o nosso estudo, com a nossa lição, nós vemos aqui o objetivo geral dessa lição, diz o comentarista, é examinar os dons de poder. Os objetivos específicos são 3. O primeiro tópico, definir o que significa o dom da fé. No segundo tópico, evidenciar biblicamente os dons de curar. E o terceiro tópico, discorrer a respeito do dom de maravilhas. Glória a Deus. Prosseguindo com a nossa lição, nós vemos aqui então, queridos, veja só, o ponto central, diz o comentarista, os dons de poder servem para confirmar uma mensagem de poder. Então, os dons de poder servem para confirmar essa mensagem de poder. Na introdução, diz o comentarista, o ministério terreno de Jesus foi marcado por inúmeros milagres, principalmente curas, né? Nós sabemos dos milagres de cura que Jesus fez. A história eclesiástica comprova que a igreja do primeiro século também operou maravilhas no poder do Espírito Santo. Entre os primeiros cristãos, sobejavam os dons de poder. Se Jesus não mudou e os dons espirituais são para a igreja de hoje, porque atualmente não vemos as manifestações dos dons do poder em nossos ambientes com mais frequência. A pergunta: será falta de conhecimento a respeito do assunto? Ou será por causa do mau uso que alguns fazem das dádivas divinas? Fica aqui duas questões, duas perguntas. Nesta lição, estudaremos a respeito dos dons de poder. Veremos como eles são necessários à vida da igreja. Se você deseja recebê-lo e usá-los para a glória do nome do Senhor, proporcionando a edificação da igreja, busque-o com fé em oração. Nós temos que buscar esses dons na oração. Dando continuação aqui na nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical, nós entendemos então que o escritor da revista diz que os estudiosos classificam os dons de 1 Coríntios capítulo 12, que são 9 dons, eles classificam em 3 categorias. E hoje nós estamos estudando a segunda categoria, dom de poder, que cada uma categoria também vem com 3 dons. Então, vamos ver lá, vamos classificar aqui, os dons de poder vêm com 3 dons. Dom da fé, dom de curar
Dom de operação de milagres. Operação de milagres. Primeiro tópico, o dom da fé. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. E o primeiro subtópico, diz o comentarista, é o que significa fé. Então, lá na Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, e o versículo 1, diz o apóstolo Paulo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Olha só. Então, a fé é uma coisa que você espera, né? É uma fé numa coisa que não se vê. Isso aqui é fé. E olha aí, continua aqui, ele diz aqui, essa é a definição bíblica sobre a fé, pois mostrar a total confiança e dependência em Deus. É nós mostrar, né, a nossa fé, né, total confiança e dependência de Deus, querido. Então essa que é a fé verdadeira, né? Aprendemos o contexto do capítulo 11 de Hebreus, conhecido como a galeria dos heróis da fé, que Deus é poderoso para fazer todas as coisas. Olha só, sendo a nossa fé em Deus fundamental para as operações divinas entre os homens. Então, a nossa fé é fundamental em Deus para que aconteçam essas operações divinas. Segundo subtópico, a fé como dom. É distinta daquela que recebemos por ocasião da nossa conversão. É distinta daquela que nós recebemos como conversão. A fé salvífica, quando nós aceitamos Jesus, é uma fé salvífica, né? A gente não olha para lado nenhum, a gente quer ali, né, abraçar a cruz, abraçar Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 17, Efésios capítulo 2, versículo 8. Igualmente se distingue da fé evidenciada como fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22. O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida, objetivando sempre a edificação da igreja. De acordo com Stan Roton, esse dom é uma fé milagrosa para uma situação ou oportunidade especial. Então nós deixamos aqui ele falando que é uma oportunidade, uma situação, né, especial, querido. Veja só, então. Terceiro subtópico, exemplo bíblico do dom da fé. Veja só aqui os exemplos sobre o dom da fé. Quando guiou o povo de Israel na saída do Egito, se aproximou do Mar Vermelho. Já na iminência de ser destruído por Faraó, Moisés diz, não temais. Olha só, aqui onde está o dom da fé, aqui agindo lá no Antigo Testamento, lá o Deus usando Moisés. Estais quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. Porque o povo, quando saiu do Egito, então eles estavam na caminhada, e aí quando ele estava próximo do Mar Vermelho, vem agora Faraó com seus cavaleiros, todos os soldados perseguindo Moisés ali, e o povo então agora ficou, né, sem saída, porque na frente estava o mar e atrás estavam os carros de Faraó. Aí foi a hora que entrou o dom da fé, né? O dom de poder da fé ali sobre Moisés. Moisés então ele falou pela fé, porque os egípcios que hoje viste nunca mais vereis para sempre. E ele continua, o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Isso que é a fé. Êxodo capítulo 14, versículo 13 e 14, Moisés viu pela fé o livramento do Senhor antes do fato acontecer. Tá vendo que Moisés, ele colocou toda a confiança no Senhor antes do fato acontecer? E esta é uma boa amostra bíblica do exercício do dom da fé. Então isso aqui é um dos exemplos, né, do dom da fé. Amém, queridos? Síntese do tópico 1, o resumo do tópico 1, diz aqui, o Espírito Santo concede ao crente o dom da fé para que ele possa realizar coisas que transcendem a esfera natural, visando a edificação da igreja. No segundo tópico, dom de curar. Vamos ver 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. O primeiro subtópico, o que são os dons de curar? Então, veja só, são recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Qualquer tipo de enfermidade, esse dom, né, ele está
para ajudar a igreja do Senhor. Deus é quem cura. Ele concede, né, os dons segundo o conselho da sua vontade, sabedoria e no momento certo. Ele usa no momento certo, né, para fazer o que lhe apraz. No Antigo Testamento, o Todo-Poderoso se manifestou ao povo de Israel como Jeová Rafá. Então a gente ouve muito falar sobre Jeová Rafá. Foi assim que ele se manifestou. Jeová Rafá quer dizer o Senhor que sara, o Senhor que cura. Êxodo capítulo 15, versículo 26, o Salmo 103 e o versículo 3. A concessão desses dons à igreja deve-se à necessidade de o evangelho ser anunciado como uma mensagem poderosa ao não crente, que outrora não tinha fé, mas que agora passou a crer no evangelho, arrependendo-se dos seus pecados. Então, quando esse dom acontece, você vê, a pessoa está enferma, desligada dos médicos, né? E aí ela é curada ali na oração de poder, e aí ele aceita Jesus, né? Ele passa a crer no evangelho. Marcos capítulo 16, versículo 17, 18, Atos capítulo 3, 11 ao 26, Atos capítulo 4, versículo 23 e o 31. Segundo subtópico, a redenção e as curas. Veja só, apesar de o crente ser redimido pelo Senhor através da obra expiatória efetuada por Jesus na cruz do Calvário, o crente ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo. Como assim? Né? Apesar da gente, né, ser redimido ali pela cruz do Calvário, por Jesus na morte de Jesus, mas o crente ainda espera, aguarda a redenção do seu próprio corpo. Então, a partir do momento que você crê no Senhor, que você passa a crer, então você passa a estar no mundo espiritual onde não vai ter enfermidade, porque a Bíblia diz, na Apocalipse, que lá para onde nós vamos, lá não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais morte. Então, todos nós temos que nascer do Espírito, para não ter mais enfermidade, para que nós não vamos mais morrer. Enquanto não recebemos um novo corpo imortal e incorruptível, estaremos sujeitos a toda sorte de doenças. Então, nós temos que receber, né, esse corpo imortal, que é o que Jesus recebeu, né, incorruptível. Para isso, nós temos que crer, porque Jesus, ele recebeu esse corpo, porque ele veio nascido do Espírito, né? Assim nós temos que nascer também, e agora para nós ainda é melhor, né? Por quê? Porque você vai nascer só através da fé, amém, queridos? Jesus, ele teve que nascer aqui no ventre de Maria, né, pela obra do Espírito Santo, e aí ele teve que padecer. E nós não, nós, né, agora é só crer que nós passamos para ser esse ser imortal com um corpo incorruptível, e aí não haverá mais doença, mais enfermidade. Cremos no Senhor, que através da fé ele nos purifica e nos dá um corpo incorruptível. Amém, querido? É bênção de Deus. Terceiro subtópico, a necessidade desses dons. Então, nós necessitamos desse dom de poder, dom da fé, dom da cura e dom da operação de milagre. Os dons de curar são necessários à igreja da atualidade, né? Nessa atualidade é necessário esses dons. No mundo incrédulo em que a medicina se desenvolve rapidamente, o ser humano pensa que pode superar a Deus. Muitas das vezes pensa que pode superar a Deus, mas não adianta. Nós vemos aqui, né, nessa pandemia que nós estamos agora, falando as pessoas, e os médicos conseguiram o remédio, né? Por quê? Porque isso vem de Deus, mas Deus pode conceder? Pode. Deus pode usar eu ou você com o dom de curar aí sem precisar de vacina? Pode também, mas falta nós buscar, né, se render aos pés do Senhor. A humanidade precisa compreender a sua limitação e convencer-se da sublime realidade de um Deus todo-poderoso. Olha só, que em sua misericórdia e amor concede sabedoria a homens e mulheres para multiplicar o conhecimento da medicina visando, né, o bem-estar de todos. Veja só, queridos, então nós podemos buscar, e esse conhecimento até na medicina, na ciência também, o Senhor pode usar um médico lá na medicina e sair aí uma vacina que venha, né, curar de todas as enfermidades. Quanto aos dons de curar, são manifestações,
né, do poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da Igreja de Cristo para que a humanidade reconheça que Deus tem o poder de sanar todas as doenças. Síntese tópico 2, o resumo tópico 2, existe uma variedade de manifestações do dom de curas. Sua concessão à igreja deve-se ao fato de que Deus quer dar saúde a seu povo. Então, essas manifestações, essa concessão desses dons, é porque Deus quer dar cura ao seu povo, curar a igreja. Amém? Ao Jeová Rafa. O terceiro tópico, o dom de operação de maravilhas. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. O primeiro subtópico, o dom de operação de maravilhas. Este dom realiza obras extraordinárias além do poder humano. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. Segundo subtópico, exemplos bíblicos desse dom de maravilha, né? O ministério terreno de Jesus foi marcado por operações de maravilhas. Veja só, o bom mestre repreendeu o vento e o mar, e estes logo se aquietaram. A gente já viu muito pregação que Jesus, que os homens fazem também sobre Jesus, né, que ele deu ordem ao mar e o mar ficou quieto, né? Os apóstolos estavam ali, aquela onda vinha mais alto do que o barco ali, e o Senhor Jesus manda o mar se acalmar, aquieta-te mar, e o mar se acalmou. Então é isso que é o dom de maravilha, né, de poder, e que Deus, Jesus, nos concede, amados. Veja só que maravilha, né? Mateus capítulo 8, versículo 23 ao 27, o Senhor atestou por muitas vezes o seu poder sobrenatural criada para a sua glória. Olha só, João capítulo 1, versículo 3. Podemos destacar outros exemplos de operações de maravilha no ministério de Jesus. Por exemplo, né, a ressurreição do filho da viúva de Naim, o dom de cura, o poder de maravilha ali, né? Lucas capítulo 7, do versículo 11 a 17, a ressurreição da filha de Jairo também, que tinha morrido, e Jesus também fez ali um dom de cura, de maravilha ali, né? Foi na hora. Marcos capítulo 5, versículo 21 ao 43, a ressurreição de Lázaro, morto havia 4 dias, João capítulo 11, versículo 1 ao 45, também aqui, esses exemplos, né? Nosso Senhor tem todo o poder sobre a morte, pois para ele nada é impossível. Veja só, poder sobre a morte, queridos. Lucas capítulo 1, versículo 37, nosso Deus não mudou. O Pai Celestial deu dons à sua igreja a fim de que ela atue no mundo moderno com poder e graça. Terceiro subtópico, distorções no uso dos dons de curar e de operação de maravilha. Vamos ver que distorções essas no dom de curar e também do poder de maravilha. O cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir a cura dos enfermos. Quem somos nós para exigir de Deus alguma coisa? Somos seres humanos, limitados. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Como os discípulos de Cristo, devemos rogar ao Pai, buscando-o de todo o nosso coração para curar os doentes, pois a palavra de Deus recomenda que oremos pelos enfermos. Então, né, pela misericórdia de Deus, nós busquemos, queridos, né, os dons para curar os enfermos. Tiago capítulo 5, versículo 14, a oração do justo pode muito com seus efeitos. Tiago capítulo 5, versículo 16. Veja só que a oração do justo, aquele que busca o Senhor, aquele que busca o Espírito Santo, há muito poder na oração do justo. Jesus nos ensinou que em seu nome deveríamos impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados. Marcos capítulo 16, versículo 18, nossa responsabilidade é orar pedindo a cura. Quem sara o enfermo de acordo com a sua soberana vontade é Deus. Amém? Então nós vamos buscar os dons, nós vamos buscar o Senhor e orar, mas quem vai curar de acordo com a sua vontade é o Senhor. O crente que impõe as mãos sobre o enfermo não pode ser tratado como ídolo na igreja, principalmente se o enfermo for curado. Então, isso é que acontece, que sempre fala que muitas das vezes a pessoa, né, Deus usa ele com o dom e a pessoa é curada, e talvez essa pessoa não vai se orgulhar,
mas às vezes o outro irmão que ficou curado vai achar que esse irmão é que tem o poder. E aí quem tem o poder nas mãos, né, que nos dá o poder é o Senhor. Nem podemos imaginar que porque aconteceu o milagre aquela vez, sempre haverá outros milagres. Que o Altíssimo tenha misericórdia e proteja-nos dessa pretensão. Quem opera os sinais e as maravilhas é o Senhor, não o homem. Toda ação decorrente dos dons vem do Espírito Santo e por isso não podemos agendar dias nem marcar horários para a sua operação, porque ele faz quando ele quer, a hora que ele quer, da forma que ele quer. Façamos a obra de Deus com honestidade e decência. Olha só, a obra do Senhor tem que ser feita com honestidade e com decência. Que tudo isso é do Senhor, ele faz como ele quer. Amém, querido? Lembrando que Jesus, ele diz, quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores. Veja só, nós fazendo obras maiores do que o Senhor Jesus, se assim nós crê no Senhor. A síntese do tópico 3, o resumo do tópico 3, o cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir, né, a cura dos enfermos. Nenhuma dessas aqui nós temos, né? Nós não temos autorização para determinar, para decretar, para exigir, mas não, nós temos, né, que se humilhar diante da potente mão de Deus e Ele cuidará de nós. Então terminamos aqui a lição de número 4, fica aqui o meu abraço, meu carinho a todos vocês, a paz do Senhor Jesus e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.